Ok, gente. Então, aula de número 2, Atos dos Apóstolos, volume 1. Vamos prosseguir aqui. Ainda na página 5, aí, em Algarismos Romanos, último parágrafo diz assim: ele continua esboçando alguns detalhes do reino teocrático, dizendo a chamada de Abraão. Ele está falando do comentário de um teólogo sobre o reino teocrático. Ele continua esboçando alguns detalhes do reino teocrático, dizendo a chamada de Abraão envolve, entre muitas outras coisas, a criação de um povo diferente, através do qual Deus operaria poderosamente para com a raça humana. Entre tais propósitos está o estabelecimento de um reino mundial, razão do porquê Satanás quer imitar a coisa, né? Então, essa proposta aí de reino mundial, de... como é que é? Nova ordem mundial e etc. Isso aí é uma imitação barata de Satanás do plano original de Deus. A história do governo mediador, né? A palavra aí seria esta, divino, de Israel é a seguinte: seu estabelecimento sobre Moisés começa como? Começa por Moisés. Ele cria as regras, né? Deus, através de Moisés, cria as regras. O perfil do reino. Sua administração sob a liderança dos juízes. Sua administração sob os reis. Seu término no cativeiro, ou nos cativeiros, assírio e babilônico. O reino ao alcance da nação de Israel, o tema da mensagem de João Batista e Cristo Jesus, enquanto ele estava aqui na terra. Número 6, o Messias e o reino rejeitado. Número 7, o reino será estabelecido ao fim da tribulação, ou, em outras palavras, a realização da plenitude dos gentios. Então, se você quiser grifar isso aqui, marcar, fazer um círculozinho, aqui está o resumo perfeito da coisa. Como tudo começa. Começa em Moisés. A administração é feita pelos juízes. E olha como que são as coisas. Deus não queria ingerir no povo. As pessoas não entenderam isso. A intenção de Deus não era uma ingerência no povo. A intenção de Deus era aparecer, se manifestar sempre que fosse necessário. Então a filosofia de Deus é mais ou menos parecida com a filosofia do seu GPS. Enquanto você está na rota certa, o GPS está calado. Você errou a rota, ele fala. É ou não é? E às vezes a gente fica orando: Senhor, fala comigo, tem tempo que você não fala comigo. Ele não está falando que você está na rota certa. Agora erra a rota para você ver. Primeira coisa que você vai ouvir é o Espírito Santo falando: rerouting. Vire a primeira à direita, você saiu da rota. Entendeu? Então o perfil de Deus é este. A intenção de Deus não era ficar ingerindo. Você vê lá no Éden, quando Adão ainda era perfeito. A Bíblia diz que Deus aparecia uma vez por dia. Uma vez por dia. Não era toda hora. Não, Adão, esse nome não gostei não, troca aí. Coloca o nome daquele lá diferente. Não planta essa árvore aí não, Adão. Ou seja, a intenção de Deus não era essa. Não era criar um monte de marionetes e ficar dizendo: faz isso, faz aquilo, pisa aqui, pisa ali. Não. A intenção de Deus era criar um ambiente para o homem viver, governar, porque Deus botou o homem aqui para governar, e ele então exercer essa comunhão durante o período da santidade. Depois da queda, mudou um pouco a estratégia. Então ele passaria a interferir quando fosse necessário. A teocracia é isto, né? Mas o povo não entendeu. Não, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. Porque no fundo, o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: não, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, os princípios dele são muito retos e às vezes a gente quer um pouco pisar na bola, a gente quer sair um pouco da linha, e se for um rei normal, ninguém vai perceber, ninguém vai dizer nada, eu vivo do jeito que eu quero.
Então era, na verdade, resultado da rebeldia do coração, entendeu? Porque o governo direto de Deus significa o seguinte: ele está vendo tudo, onde eu vou ele sabe, o que eu faço ele sabe, o que eu falo ele sabe, o que eu penso ele sabe. E eu estou diretamente debaixo do governo dele, poxa, isso é incômodo. Se a minha intenção não é viver uma vida reta, isso é incômodo. Entendeu? Mas coloca um rei sentado em algum lugar lá longe num trono, ele quer nem saber quem sou eu, onde eu vivo, pago os meus tributos e vivo do jeito que eu quero. Entendeu? Por isso que Deus falou: não, Samuel, fica tranquilo, que eles estão rejeitando você, não, estão rejeitando a mim. Tá? Diretamente. Então, os juízes, aí vem a administração sobre os reis também, o término no cativeiro, a oportunidade do restabelecimento do reino para Israel, através de João Batista e Cristo, e os apóstolos, eu adicionaria aí, e nós temos ele rejeitado, portanto, o Messias rejeitado, e agora, então, o reino só será estabelecido de fato no final da grande tribulação. A grande tribulação termina com a intervenção de Cristo. Que a Bíblia diz que a tribulação vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus e João disseram, Jesus disse: como nunca houve, jamais haverá. Então você imagina, a Segunda Guerra Mundial foi um desastre. 6 milhões de judeus morreram. Jesus disse: a grande tribulação será como nunca houve e jamais haverá. Então vai ser uma coisa desastrosa. Tá? E João, não João Batista, João do Apocalipse, ele também descreve da mesma forma, não usa o mesmo termo de Jesus, mas ele mostra claramente que o povo só não é destruído porque Jesus vem e interfere na coisa, antes que o anticristo dizime a nação de Israel. Inclusive, outra prova de que Deus não desistiu de Israel, Deus precisa corrigir Israel, Deus precisa punir Israel, mas Deus não desistiu de Israel, Deus não rompeu a aliança com Israel, o reino está apenas em pausa até que a plenitude dos gentios entre. Uma vez que entrou essa plenitude, o Senhor arrebata a igreja gentílica e aí ele volta a tratar com Israel no final da grande tribulação, estabelecendo o seu reino. Está entendido isso aí? Sim ou não, gente? Muito bem. Na página seguinte, onde está o reino no Velho Testamento, nós temos, no Velho Testamento, este reino foi profetizado por quase todos os profetas. Aí tem aí o nome de todos eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Osés, Zacarias e outros. E no parágrafo seguinte está: outra coisa que devemos salientar é a verdade importante que os destinatários da pregação de Pedro e os apóstolos foram somente, exclusivamente judeus. Tá? Eu vou ler mais um pouco e aí vou dar uma explicação sobre isso aqui. E que isto continuava por algum tempo. Veja Atos 11, 19. Vou pedir que alguém abra aí, mas aguarde um pouquinho. Vamos nos lembrar que nosso Senhor Jesus prevenia os seus discípulos de irem somente aos judeus, proibindo a proclamação da mensagem do reino aos gentios. Tá? Então abre para mim aí Mateus 10, 5 a 8, e quem tiver aberto aí, Atos 11, 19, pode ler bem alto, por favor. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua... É 11 ou 20? Capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então olha bem, Deus me dê graça para te explicar isso aqui, porque veja bem, isso aqui é uma coisa tão importante, gente, entender isso que eu vou mostrar para vocês. Porque escute aqui, olhem para mim. Olhem aqui, olhem para mim por um momento, por favor. Se você quiser entender escatologia, profecias,
sem embaraço na sua mente, entender as profecias, abrir a Bíblia assim, ler e entender o que está escrito ali, você precisa entender isso que nós estamos falando aqui agora. Porque isso aqui é a coluna vertebral da escatologia. Você entender a preeminência de Israel, por que que Jesus, por exemplo, nunca pregou para um gentio, nunca. Jesus, 33 anos, 3 anos e meio de ministério, ele nunca, jamais pregou para um gentio sequer. Ele curou gentios, mas ele nunca pregou para ninguém. Jesus, escute isto. Talvez você vai ouvir isso pela primeira vez, pode ser que sim, pode ser que não. Jesus nunca falou diretamente para a igreja. Não existe um texto nos evangelhos no qual Jesus esteja diretamente falando para a igreja. Todos os textos dos evangelhos, Jesus está se referindo sempre à nação de Israel. Nós somos atingidos por tabela, por isso que é importante ler Romanos 11, tá? Essas peças todas se conectam. Nós somos atingidos por tabela. A única vez que Jesus citou a igreja foi na terceira pessoa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, terceira pessoa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, terceira pessoa. Única vez, ele nunca mais usou a palavra igreja, ele nunca parou e disse, deixa eu dizer algo aqui agora para a igreja. Nunca, nenhum momento. Pastor, você está dizendo então que quando eu abro os evangelhos, o que eu leio ali não é para mim? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Por isso que é importante você entender o que eu estou dizendo. Estou mostrando para você que teologicamente falando, lembra quando nós estudamos a bibliologia, que nós vimos que um dos pontos da bibliologia, que acaba tocando em questões de hermenêutica, diz que quando você estuda as escrituras, você primeiro precisa ver o sentido natural do texto. Lembra disso? Quando você abre as escrituras, a primeira camada que você precisa considerar é o sentido natural daquele texto. Tipo, quem falou, onde, quando e para quem e por quê. 5 questões básicas de um texto. Quem disse, quando, onde, por quê e para quem. Tá? Então, quando Jesus falava qualquer coisa que você encontrar ali nos 4 evangelhos, quem? Jesus disse o quê? Aquilo que está ali, quando? Naquela época do Novo Testamento, para quem? Para aquele grupo de judeus ali reunido, aquele grupo de judeus. Por quê? Aí veio o porquê. O porquê que nós estamos estudando aqui. Esse porquê que nós estamos estudando. Por que algumas pessoas fazem uma salada de fruta tremenda, por exemplo, com escatologia, com profecias? Por confundir isso aqui que eu estou falando para vocês agora. O pós-tribulacionismo, por exemplo, é o resultado da confusão disso aqui. Escute isso que eu vou ler de novo aqui para vocês. Outra coisa que devemos salientar é a importante verdade de que os destinatários da pregação de Pedro, está falando agora do dia de Pentecostes, da pregação de Pedro do Pentecoste e os demais apóstolos de um modo geral, porque mais à frente você vai ver que ele conecta isso ao Pentecostes. É que os destinatários da pregação de Pedro e dos apóstolos foram exclusivamente judeus. Então, o autor dessa apostila aqui, ele prova textualmente que até o final do capítulo 7 não havia um só gentio salvo na igreja de Jerusalém.
Aquele grupo que estava ali, que nós incluímos na igreja, que porque existe um debate a respeito de se a igreja nasceu em Atos 2, o dia de Pentecostes, ou se a igreja nasceu na experiência paulina, quando ele diz uma vez no capítulo 16, outra vez no capítulo 18 de Atos, quando nas duas decepções dele com o povo judeu, ele diz assim: basta, daqui para frente irei para os gentios. Então, há os que defendem, eu pelo menos não vejo razão nenhuma para debate em cima disso, há os que defendem que a igreja, na verdade, ela nasce ali. Por quê? Porque no dia de Pentecostes só tinha judeus na sala, e que aquele movimento do Espírito ali era, na verdade, o que havia sido profetizado lá atrás por Zacarias, por Isaías, por Jeremias e por Joel, como sendo uma preparação para a manifestação do reino. Que antes da manifestação do reino haveria um derramamento do Espírito, a manifestação do Espírito de Deus sobre a nação de Israel. E no dia que o Espírito Santo desceu no cenáculo, não havia nenhum gentio presente, só judeus. Aí quando Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação, primeiramente do judeu, depois do grego. A palavra grego ali é helein, que também em algumas vezes é usada como gentio. O grego é símbolo do gentio. Então, o que ele está dizendo é: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o gentio. Então, esse primeiro judeu, você vai ver ele praticado no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 7. Porque dali para frente já começa a acontecer algumas coisas, não é? Pregação em Samaria, começam a acontecer algumas coisas que aquilo começa a ganhar proporções. Pedro tem a experiência com Cornélios, entendeu? Mas mesmo assim era uma espécie de incêndio controlado, aquele incêndio de churrasqueira controlado, que você tem o controle dele. Mas quando chega no capítulo 16 de Atos, quando Paulo fala: vocês não querem, né? Então daqui para frente eu estou indo para os gentios. Aí é o momento em que o carvão cai da churrasqueira, cai em cima da palha seca, e aí perde-se o controle e não há mais como controlar. Porque o evangelho então é levado para fora dos domínios de Israel. Entendeu? Por que Deus tinha que fazer assim? Porque Deus só podia fechar a porta para Israel, embora temporariamente, mas fechar a porta para Israel, Romanos capítulo 11. Fechar a porta para Israel temporariamente, depois que Israel tivesse tido plenamente a oportunidade de abraçar o reino. Depois que Israel tivesse tido plenamente a oportunidade e tivesse desperdiçado, rejeitado, aí sim, Deus tranca a portinha para Israel e diz: agora eu vou fechar a porta para vocês temporariamente, eu vou abrir a porta para os gentios, mas eu só volto a abrir para vocês quando o tempo dos gentios tiver entrado. Quando o tempo dos gentios se completar, aí eu volto a abrir para vocês a porta. Enquanto nação. Pastor, mas tem judeus crentes por aí, messiânicos, é verdade, mas assim como a igreja começou com os judeus. Então, tem os que falam: não, a igreja começou em Atos 2. Não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo nenhum problema em acreditar que a igreja começou em Atos 2. Eu não vejo problema. Mas a gente tem que meio que relevar algumas questões exegéticas para poder aceitar que a igreja nasceu em Atos 2. Não machuca ninguém, não dói, deixa quieto. Mas os que querem ser mais exegeticamente rigorosos falam: não, a igreja não começa em Atos 2, a igreja só vai começar lá nas viagens missionárias de Paulo, quando ele deixa os judeus e abre a porta para os gentios. Por isso que Paulo recebeu um evangelho diferente dos outros.
Ele fala claramente aos Gálatas, ele fala assim, o meu evangelho é o evangelho da incircuncisão. O evangelho de Pedro, Tiago e João e os outros é o evangelho da circuncisão. Então o evangelho da circuncisão era, na verdade, o evangelho do reino. Entendeu, bispo? O evangelho do reino. Aí vem algumas pessoas que... Porque a mensagem do reino é uma mensagem linda, uma mensagem fantástica, mas ela precisa ser pregada para a igreja da forma correta. Tá? Porque o evangelho do reino não é o evangelho da igreja. Porque a igreja não é filha do reino. De novo, Romanos capítulo 11. Está escrito lá, claramente. Nós somos jambuzeiros bravos, enxertados na boa oliveira. A oliveira é o reino, representada na nação de Israel. Nós não somos filhos do reino, entendeu? Nós somos jambuzeiros bravos, nós somos urtiga. Nós somos urtiga, raça ruim. Mas aceitamos Jesus como nosso Salvador. E Ele é o dono do reino. E aí ele fala, então vem cá, e tchic, pluga eu e você na oliveira. Entendeu? E agora, essa batalha toda que você está vendo aí. A seiva da oliveira tentando expurgar de nós a seiva de urtiga. Jambuzeiro bravo. Nós somos jambuzeiro bravo. E a seiva do reino está em nós expurgando essa natureza ruim que nós temos. Porque Cristo nos plugou no reino. Entendeu? Então nós não somos filhos desse reino. Nós somos enxertados dele, nós fomos adotados por Deus. É isso que ele está explicando aqui. Eu estou falando uma linguagem mais simplificada, porque, se bem que lendo dá para entender, mas eu quero que você... Isso é muito importante que você entenda isso. Que hoje nós somos filhos de Deus por adoção. Israel é filho de Deus por criação. Nós por adoção. Nós temos hoje os mesmos direitos de Israel, mas por adoção. Não por criação. Porque nós não somos filhos do reino. Entende? Com isso, isso vai afetar profundamente a minha compreensão de certas profecias. Quando eu entendo que Israel é um povo e a igreja é outro povo, eu entendo a diferença. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que em Cristo nós fomos feitos um? Sim, mas leia o contexto. Para efeito de salvação, em Cristo fomos feitos um. Por quê? Porque Ele é o único caminho de salvação. Então, tanto Israel como os gentios, todo mundo é salvo nele. Mas isso não significa que os dois povos se tornaram um povo só. Continua sendo dois povos, que para efeito de salvação foram unidos em Cristo, entendeu? Esse é o contexto dessa realidade. Então, quando eu sei separar a função de Israel e a função da igreja, toda vez que eu vou ler as profecias, basta eu saber em que momento é Israel, em que momento é a igreja. Pronto, tudo clareia de uma forma espetacular. Espetacular. Alguém escreveu no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto estudos de profecias e tal, onde também o culto da igreja... o culto da igreja é transmitido no canal da igreja. Agora, né? Mas aí entrou alguém lá no meu canal, num dos vídeos que eu dei um estudo lá, e falando sobre o arrebatamento da igreja, a pessoa diz assim, pastor, não existe arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, porque Mateus 24 é muito claro, depois da grande tribulação, os anjos virão para buscar os escolhidos dos quatro cantos da terra. Aí eu já parei de responder esse tipo de pergunta, porque imagine você tentar explicar a aritmética complexa para quem não sabe somar 2 mais 2. Se a pessoa não sabe somar 2 mais 2, você vai ensinar cálculos complexos de aritmética para aquela pessoa? Então,
chegou um ponto que eu parei de jogar minhas pérolas, né? Parei. Eu posto os vídeos, quem quiser assista, quem quiser aprenda, quem não quiser, paciência, né? Eu cheguei nesse ponto já. Mas aí, essa pessoa, eu olhei ela e falei, quer saber, eu vou responder. Aí eu coloquei a seguinte pergunta. Falei, é uma irmã. Falei, irmã, perfeitamente. Só faz o seguinte para ganhar um 10. Prova para mim que aqueles escolhidos ali é a igreja. Bum! Aí passou um tempo. Aí, agora, há pouco tempo atrás, ela respondeu que ela deve ter pesquisado, eu imagino que ela deve ter... E aí ela colocou assim, falou assim, não tem que provar nada, porque tem que ser a igreja, só pode ser a igreja. Ou seja, a pessoa criou uma convicção em cima de um assunto que ela desconhece, um assunto que ela não domina, ela desconhece. Por que aqueles escolhidos ali têm que ser a igreja gentílica? Por quê? Não pode ser Israel, que também é escolhido? Que, by the way, no Velho Testamento, o povo chamado de escolhido, o Velho Testamento inteiro é quem? Israel. Qual é o povo escolhido do Velho Testamento? Os judeus. Então, se eu tenho 2 povos na Bíblia chamados de escolhidos, e eu me deparo com um texto dizendo, os anjos vão recolher os escolhidos dos 4 cantos da terra, e eu sei que tem 2 povos na Bíblia chamados de escolhidos, o mínimo que eu posso fazer é parar e falar, espera um pouquinho. Que escolhidos são esses aqui? É esse grupo ou esse grupo? Então, quando eu consigo responder essa pergunta, eu consigo entender a profecia. Entendeu? Só que as pessoas estão afetadas pela teologia da substituição, de que tanto faz, igreja, Israel, igreja, uma coisa é outra coisa é uma coisa, que as pessoas não conseguem discernir. E aí cria uma confusão danada. Nós temos hoje aí, sei lá, 6 teorias escatológicas. Para que isso? A Bíblia é tão clara, tão fácil de entender nesses aspectos, quando você entende isso aqui que eu estou te explicando. Isso aqui. Tá? Então nós temos o texto de Mateus 10:5, pode ler, por favor. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo ao reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebestes, de graças dai. Pronto. Você acha que Jesus estava preocupado com a igreja? Nesse ponto aí? Sim ou não? Claro que não, porque ele sabia que o tempo da igreja ia chegar. Mas tinha que chegar na hora certa, o tempo da igreja tinha que chegar no momento certo, porque se ele inserisse os gentios antes da hora, lembre-se que Jesus estava numa batalha de legalidade com Satanás. Lembram do curso Autoridade Espiritual? Eu espero que vocês não estejam esquecendo as coisas que vocês estão aprendendo lá para trás. O curso Autoridade Espiritual, lembram? É uma batalha de tribunais. A linguagem da Bíblia é uma linguagem legal. É uma linguagem judicial, a linguagem da Bíblia. Por isso que tem acusador, tem juiz, tem advogado na Bíblia. Por que essas figuras aparecem lá? Porque a linguagem é legal, é uma linguagem judicial. Então a batalha de Jesus contra Satanás nos evangelhos é uma batalha legal, não é uma batalha de força, porque se fosse de força, essa batalha nem existiria. Jesus é Deus, Jesus é o Criador, Satanás é uma criatura. Como é que o Criador vai guerrear com a criatura? Não faz sentido isso. Você está entendendo? Agora, é mais ou menos como o dono da Coca-Cola, de repente, vai guerrear com um funcionáriozinho lá que engarrafa a Coca-Cola. Dá para imaginar uma guerra dessa? Não, mas vai para os tribunais que a guerra faz sentido.
Camaradinha vai lá e processa a Coca-Cola, porque por causa disso e aquilo e tal, então tem que ir lá o dono, o advogado, alguém grandão da Coca-Cola, aí tem uma batalha, essa batalha faz sentido, porque tem um tribunal ali, e a batalha vai ser decidida em princípios legais. Então o que Jesus fez? Jesus veio, e aí quando ele chegou para João Batista para ser batizado, João Batista falou, pelo amor de Deus, Senhor, como assim? Não, eu é que tenho que ser batizado por ti. E tu vens a mim? Quem lembra o que Jesus disse? Deixa por agora, porque é necessário que se cumpra toda a justiça. O que ele estava dizendo exatamente? Ele estava dizendo o seguinte: eu sei que eu sou maior do que você, eu sei que quem tem que te abençoar sou eu, mas eu preciso passar pelo processo legal. Isso aqui é uma batalha legal, tem gente de olho para saber se eu vou quebrar as regras. Eu não posso quebrar as regras, eu preciso levar tudo de acordo com as regras divinas, para que depois não haja anulação do processo. Por isso que está previsto já o diabo no lago de fogo, já está previsto lá no final do processo. Está escrito lá, lago de fogo. Pim! E ele está desesperado, diz a Bíblia. Por quê? Porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Por quê? Porque está tudo indo de acordo com os princípios e as leis, e Jesus fez tudo muito correto. Então uma das coisas é essa, ele não podia chegar e falar, cheguei, chegou o reino, quem quer entrar no reino? Salva todo mundo, pá! Não, ele chega tranquilão. Jesus nunca saiu das bordas de Israel, só quando era baby. Os pais tiveram que levar ele para o Egito para poder salvar a vida dele. Voltaram e ele cresceu, ali ele ficou 33 anos, dentro das bordas de Israel, indo e vindo, indo e vindo. E quando acontecia cena como aquela mulher cananeia, Senhor, tem misericórdia, meu filho. E Jesus está... Senhor, essa mulher está gritando, manda ela embora. Eu não quero nem saber, eu não vou pegar o pão do... Não, eu não fui enviado sendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tipo, deixa que grite. Aí vem a mulher e fala, Senhor, por favor, me socorre. Me socorre, Senhor. E ainda assim ele não cedeu. Falei, não, minha filha, desculpa, eu não vou pegar o pão dos filhos. Os filhos, lembra? Eu não vou pegar o pão dos filhos e jogar para o jambuzeiro bravo. Eu não vou pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros, para os cachorrinhos. Aí vem a questão da fé, né? Por que Jesus destaca a fé, né? Porque ela venceu pela fé. Não é porque ela tinha direito. Essa é a mensagem. Escutem aqui. Esta é a mensagem que a igreja precisa escutar. Vou dizer uma coisa para vocês. O que tem de gente arrogante na igreja, gente se sentindo senhor de si, gente se sentindo melhor do que os outros, tudo porque ouviu a mensagem errada. A mensagem certa é esta: eu e você não prestamos para nada. Eu e você não temos direito a nada. Eu e você estávamos destinados ao inferno. E Jesus, por pura graça, estendeu a sua mão de misericórdia e nos deu a oportunidade de salvação. Nos enxertou nesta videira por pura graça. Não existe mérito nenhum nisso aqui. Nenhum mérito. Então, para que eu vou ficar com o nariz empinadinho, porque fulano, para que eu vou ficar com o nariz empinado? Não tem mérito nenhum nisso aqui. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Só se desenhar, gente, tá muito claro ou não? Entendeu? Se a igreja entender essa mensagem e começar a pregar essa mensagem lá fora, guess what? Nós vamos voltar a ganhar almas para Jesus. A igreja chegou a um ponto que nós queremos consertar a pessoa ainda no mundo. Queremos consertá-la lá fora já. Entendeu?
Aí hoje a igreja está cheia de opinião, cheia de coisa, papapá, é tanto pastor falando coisa por aí afora, porque a igreja perdeu completamente o referencial de quem ela é. A igreja é um grupo de indesejáveis que não tem direito a absolutamente nada e que foi enxertado no reino por pura graça. E que ninguém merece nada. É isso ou não é, gente? Essa é a mensagem de Paulo, entendeu? Por que que o evangelho de Paulo era diferente do evangelho de Pedro, Tiago, João e os outros? Porque o evangelho de Pedro, Tiago e João e os outros era o evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? Hebreus, leia o livro de Hebreus. Quer entender o evangelho do reino? Leia Hebreus. Hebreus é o evangelho do reino. É um evangelho com uma carga histórica enorme. É Deus cumprindo a promessa feita para o seu povo. Que povo? O povo de Israel. Então, Hebreus é talvez o melhor livro da Bíblia para entender o evangelho do reino. Portanto, o evangelho do reino é Deus cumprindo com o seu povo uma dívida de campanha, uma dívida de promessa. Isso é o evangelho do reino. Israel tinha e tem direito ao reino. Direito. Agora, o evangelho da graça é o quê? É o oposto. Você não tem direito ao reino, você não tem pedigree, você não tem origem, você não tinha futuro, você não tem méritos, você não fez nada por merecer, mas Jesus se compadeceu de você e de mim e nos enxertou no reino. Entendeu? Esta é a mensagem que cura a soberba da igreja. Porque no lugar da soberba, o que gera agora? Gratidão. Fala, meu Deus, não é que é isso mesmo? Aí acaba o problema. Pensa bem se essa mensagem, por si só, ela já não restaura uma série de picuinhas na igreja. Entendeu? Porque a igreja passa a enxergar agora tanto o reino, quanto o mundo, quanto os irmãos que estão do lado, passam a enxergar de uma forma diferente. Entendeu? Então, já na página seguinte, nós já temos preparado a cena para investigar a premissa e as verdades deste livro. Página 8, em Algarismo Romano. Tá? Já temos preparado a cena para investigar as verdades deste livro. Estão me acompanhando aí? Podemos dizer, escute isto, que o livro dos Atos é primeiramente um registro da oferta do reino messiânico à nação de Israel. Que embora esse livro aqui vá até o 7, mas quando nós pegarmos o próximo livro, capítulo 8, 9 e em diante, você vai ver que o capítulo 8 e o capítulo 9, eles têm uma função muito importante do livro de Atos. Muito, muito importante. Porque no capítulo 9 vem a conversão de Paulo, Saulo de Tarso. E a conversão de Saulo de Tarso é um turning point no livro. Logo em seguida vai acontecer a experiência de Pedro, de Cornélios, no capítulo 10, né, se não me falha a memória, capítulo, agora não sei se é 9 ou 10, depois a gente olha aí. Mas o capítulo 9 é uma reviravolta, porque Deus agora está esgotando o tempo, a ampulheta de Israel está começando a acabar. Que é o tempo que Deus deu exclusividade para Israel. Por exemplo, a primeira viagem missionária, a primeira e segunda viagens missionárias de Paulo, na metade da segunda viagem missionária de Paulo, é que ele começa então a evangelizar gentios. Mas a primeira viagem missionária dele inteira, e a metade da segunda, Paulo viajava para as cidades para fazer, sabe o quê? Visitar a sinagoga. Ele chegava nas cidades e ele ia para as sinagogas.
Por quê? Porque ele entendeu. Não, primeiro são os judeus. Depois, se sobrar, os gregos. Você acha que aquela mulher cananeia soltou aquela do nada, aquilo saiu assim do joelho dela? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Da onde que ela tirou aquilo? Saiu da onde? Da cabeça daquela mulher. Como? Por que aquela mulher saiu com aquilo? Porque ela, por viver onde vivia e por ter influências do Velho Testamento, de antepassado do Velho Testamento, ela já tinha entendido que a nação de Israel era o povo escolhido por Deus, mas que os estrangeiros, eles eram recebidos também dentro da nação de Israel, eles podiam ser recebidos da nação de Israel, e os estrangeiros, eles tinham que ser abençoados após a nação de Israel ser abençoada. Inclusive, não sei quem comprou aqui a Festa da Colheita, alguém já leu aí o livro A Festa da Colheita? Alguém leu? Vocês compraram e não leram, né? Leia aquele livro, gente, please. Pra vocês entenderem isso que eu estou explicando. Que era uma lei da colheita. A lei da colheita era o seguinte: colham a colheita inteira, o que cair no chão fica para o estrangeiro, porque o estrangeiro não tinha fazenda, não tinha nada. Então, para não morrer de fome, Deus disse: tudo que cair no chão é para o estrangeiro, e tudo que ficar nos cantos é para os pobres judeus, óbvio, os pobres judeus, e o que cair no chão é para os estrangeiros. Então era uma lei em Israel. Chegava a época da colheita, trigo, cevada, o povo ia colher, cesto aqui, bandeja aqui, eles botavam uma coisa na cintura, amarravam o cesto e iam colher. E sabe como é que colhe trigo e cevada, né? Vai puxando, só que é uma coisa que tem que ser feita rápida, naquilo vai caindo grãos no chão. E a ordem de Deus é: nunca pegue de volta o que cair no chão, porque o que cair no chão é do estrangeiro. Levíticos 23. Então aquela mulher sabia. Ela sabia. Ou seja, quantas vezes que aquela mulher já não tinha se embrenhado por aí em colheitas afora para catar coisas do chão, porque ela sabia que podia. Então ela veio para Jesus usando um argumento bíblico. Legal. Boa. Um argumento legal. Ela veio para Jesus e falou: o senhor tem razão, mas tipo assim, o senhor lembra que nós temos direito de pegar o que cai da mesa? Aí Jesus parou e falou assim: mulher, a sua fé, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, mulher. Então vai que seja feito como tu desejas. E diz o Deus, e desde aquele momento a sua filha ficou curada. Entendeu? Então, ao invés dela espernear, reclamar, porque não sei o que lá, falaram que o senhor era bom, o senhor não é bom coisa nenhuma, me chamou de cachorro, não sei o que. Não, o que ela fez? Ela usou o argumento legal. Ela falou: o senhor tem razão, mas também não esqueça que eu tenho direito de comer o que cai no chão. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela usou a expressão cachorrinho porque foi a expressão que ele usou. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tudo bem, mas os cachorrinhos comem do que cai no chão. Então ele estava dizendo o seguinte: tudo bem, o senhor lembra da lei das respigas? Chama respigas. O senhor lembra da lei das respigas? Que eu tenho o direito de comer o que cai no chão? Ele falou: mulher, sua fé é extraordinária. Que fé, mulher! Vai e seja feito conforme tu desejas. E a partir daquele momento a menina foi curada. Quem está entendendo? Aquela mulher é símbolo da igreja. É isso que a igreja precisa. Passem isso para a igreja. Passem isso para a igreja. Que isso gera gratidão no povo. Gratidão. Nós estamos abençoados não por mérito, mas por pura graça. Amanhã nós vamos entrar só nos capítulos mesmo, então hoje eu vou encerrar
essa introdução, que é muito mais do que uma introdução. Isso aqui isso é um resumo extraordinário do livro. Por isso que eu gosto desse material. Tá? Então, nós temos o início da pregação do Evangelho no livro de Atos, dirigido exclusivamente aos judeus. O primeiro terço do livro ocupa-se com a continuação do reino que Cristo Jesus apresentava nos Evangelhos. Este ministério dirigido somente aos judeus. Tá? Então, ele reforça a afirmação. No parágrafo seguinte, ele diz: antes de iniciar nosso estudo minucioso dos Atos, examinaremos alguns detalhes do reino, a oferta da qual é o assunto, ou a oferta do qual é o assunto da primeira parte deste livro. O Antigo Testamento ensina bastante. Este reino atualmente teve existência na época do Velho Testamento. Esse reino existiu na época do Velho Testamento, por isso que eu falei que tem algumas frases truncadas aí. Começou em 1022 com o rei Saul, continuando até 926, quando ocorreu a divisão do reino depois do reinado de Salomão, né? Roboão e Jeroboão. Em virtude da obstinação de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido, deixando o reino do norte sob a administração de Jeroboão e o reino do sul no governo de Roboão. O reino do norte, Israel, terminou em 722, quando o exército assírio conquistou Samaria, a cidade capital do reino do norte. E o reino do sul continuou até 586, quando o exército da Babilônia, guiado por Nabucodonosor, conquistou Jerusalém e completou a queda de Judá, o reino do sul. Mas estas calamidades e castigos de Deus não anularam a visão e a verdade do reino. Isto aqui é que é importante. Se você quiser grifar essa frase aqui, isto é muito importante. Essas calamidades e castigos de Deus sobre a nação de Israel não anularam a visão e a verdade do reino. Israel nunca foi substituído. O decreto de Deus garante o estabelecimento deste domínio de caráter celestial, mas erguido na terra, cuja capital será situada em Jerusalém. Os profetas falavam bastante sobre esta verdade, tão profunda e tão importante quanto os acontecimentos no futuro, que os teólogos chamam de escatologia. Nós vamos estudar no final do curso isso aqui. Seria bom que considerássemos algumas passagens salientando ensino sobre o reino milenar. Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, fala poderosamente: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para os povos, nações e homens de toda língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que é isso? Reino milenar. Ezequiel enfatiza a verdade do reino dessa forma, capítulo 20, versículos 39 e 40. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide, cada um sirva seus ídolos agora e mais tarde, pois que a mim não me quereis servir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as coisas santas. Também Ezequiel 39, 25 e 28, profetiza: portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome,
Tereis zelo pelo meu santo nome. Então agora, com estes antecedentes em mente, avançaremos ao estudo dos Atos, capítulo 1, e examinaremos a apresentação do reino à nação de Israel, trazendo à memória que Cristo tinha que sofrer e ser ressuscitado, e que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, e que ao céu fosse recebido até a restauração de todas as coisas. Sendo que o Senhor Jesus faleceu, morreu, esteve falecido, foi ressuscitado e se ascendeu aos céus. O caminho estava pronto para atualmente apresentar o rei e o reino à nação de Israel. Alguma pergunta? 10:02, a gente pode gastar aqui uns 10 minutos aqui, respondendo alguma coisa ou esclarecendo alguma coisa. Eu acho que um pouco. Só um esclarecimento. Você falou que Jesus não falou diretamente com a igreja, certo? Vou chegar mais perto aqui para pegar a sua voz aqui no microfone. Pode falar. Falou diretamente com a igreja. É. Mas mesmo assim, ele transmitiu mensagem a alguns gentios, certo? Sim. Isso, mas os gentios não representavam a igreja, representavam simplesmente uma nação. Não era... Simplesmente o povo gentio. Não só isso. Entendeu? Agora, por que eu disse, olha aqui, por que eu disse que os princípios estão nos evangelhos, mas a doutrina está nas epístolas? Os princípios estão nos evangelhos, porque as epístolas discutem os princípios que estão nos evangelhos, mas a doutrina está nas epístolas. Exatamente por isso, porque por ocasião do evangelho a igreja não existia. Entendeu? Então, Jesus não podia sair por aí falando com a igreja. E outra coisa, todas as vezes que ele se referiu à igreja, por exemplo, escatologia, Mateus 24, Mateus 24, Lucas 12, tem mensagens ali que envolvem a igreja, mas sempre na terceira pessoa e sempre em forma de metáfora. Ele falava abertamente para Israel, e aí incluía as metáforas que envolvia a igreja. Então, por exemplo, quando ele quer falar do arrebatamento da igreja, ele cita Noé, ele cita Ló. Porque a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ora, como é que foi nos dias de Noé? Noé foi tirado para dentro da arca antes que o dilúvio caísse. O que é isso? O arrebatamento da igreja. Mas ele fala de forma metafórica, porque ele não pode falar abertamente. Ele não podia. Ia chegar o momento da coisa ser dita abertamente, como Paulo fez em 1 Tessalonicenses 4,16. Ele fala claramente, não. Então, né, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele fala rasgadamente, porque agora pode. Entendeu? Antes não podia. Jesus não era a pessoa para dizer isso. Ele não podia dizer. Então, quando Jesus disse que assim como foi na época de Noé, seria na vida do Filho do Homem, ele está se referindo ao arrebatamento, não ao pecado. Não, ele está falando do... Claro que o pecado está subentendido ali, mas ele está falando do arrebatamento da igreja. Por quê? Exatamente, porque ele cita Noé e Ló. E aí compara as duas histórias. Ló está lá em Sodoma e tal, e aquela história, aí o que acontece? O texto diz claramente, quando o anjo vai falar com Ló, o texto diz assim: saiam, corram para Zorar, porque nada poderei fazer enquanto vocês não estiverem a salvo. Está lá, está escrito aí. No texto de Ló, lá em Gênesis. O que é isso? O arrebatamento da igreja. Então a igreja vai ser tirada antes que o povo sofra a grande tribulação, como na experiência de Ló, como na experiência de Noé. Tá? Então ele está falando para a igreja? Está, mas está falando metaforicamente e usando a figura da igreja na terceira pessoa. Por isso que ele cita uma vez, ele fala: eu vou fundar a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Só isso, ele fala e zip. Não fala mais nada.
Porque ele não podia. Não era a hora. Se ele antecipasse as coisas, ele quebraria a regra de que primeiro Israel, depois os gregos. Entendeu? Então ele fez tudo certinho. Israel, 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 Israel. Aí quando um gentio tropeçava nele por alguma razão, e a pessoa persistia na fé, ele ia lá e curava. Seguia viagem. Porque o negócio dele era com Israel. Entende? E aí as profecias de Daniel, por exemplo, mostra claramente, né? Tem experiências ali, por exemplo, a experiência do capítulo 12 de Daniel, você vê que o Senhor Jesus aparece claramente. Aquela figura que aparece sobre o rio é Cristo. Os anjos estão à margem dos rios. E Jesus é o que está sobre o rio. É o que dá as instruções finais para Daniel. Por que Jesus está envolvido naquilo ali? Porque é a nação de Israel. Ele viria para ela. Então ele está envolvido nas profecias. Os samaritanos eram considerados, eles eram misturados, na verdade, eles eram meio a meio, Não, eles eram misturados. Ali é outra figura da igreja. Exato, através dela, né? Exatamente. Exato. Não, eles eram misturados. Os samaritanos, eles eram miscigenados entre judeus e gentios. Por isso que eles tinham práticas de adoração. Eles adoravam no Monte Gerizim. Porque eles eram misturados, entendeu? Aquilo ali era um grupo miscigenado da época do cativeiro, quando um grupo invadiu a região e tomou. Aí depois vieram os judeus e eles miscigenaram. E ficou uma raça misturada. Por isso que os judeus puros discriminavam os samaritanos. Porque eles não eram nem uma coisa nem outra. Então eles eram discriminados. Jesus era como judeus, mestiços ou como gentios? Não, gentios. Quer dizer, para Jesus tanto fazia. A mensagem que ele estava tentando mostrar ali é que a misericórdia e a graça é para todos. Essa é a mensagem central daquele encontro. A graça dele é para todos. Então ele não discriminava. Que é até muito boa a sua pergunta, porque ela esclarece o seguinte. Quando você entende essa linguagem legal da Bíblia, por exemplo, por que Jesus fez aquilo com aquela mulher, chama ela de cachorrinho, a história que eu acabei de contar? E outras situações na Bíblia em que você percebe que parece que Jesus não está tão interessado quanto ele está envolvido com os judeus. Que não era discriminação, era apenas o respeito por um processo legal que tinha que ser daquele jeito. E aí ele tinha a oportunidade de provar isso em cenas como esta. Que ele mostrava claramente que ele não tinha discriminação racial, entendeu? Não havia discriminação racial. Havia apenas o zelo dele deixar claro que ele estava cumprindo com o propósito de priorizar a nação de Israel. Era isso. Ele tinha que priorizar a nação de Israel. Mas toda vez que ele cruzava com um aqui, acolá, ele curava, restaurava. Não vê o centurião romano, que o servo está doente em casa, e ele vem atrás do cara quando Jesus está indo resolver o problema de Jairo, que era judeu. Aí Jesus vai dar uma palavra, que o cara também tinha uma fé extraordinária, não é? Jesus dá uma palavra e o servo dele é curado lá. Ou seja, ele não tinha discriminação. Agora, ele tinha que deixar claro com as suas ações que ele estava ali por causa da nação de Israel. Por isso que ele se referiu a esse centurião que nem Israel... Exatamente. Você vê quando ele compara, né? Fala, nem em Israel eu vi uma fé como esta. Por quê? Mas ali, duas coisas. Primeiro, você vê que sempre o agente é a fé. A mulher cananeia, esse centurião, a mulher do poço de Jacó, que ela tem uma visão messiânica, ela inclusive fala do Messias. Você vê que
que a raça tinha uma influência judaica, é que eles também esperavam o Messias. Entendeu? No livro de João aparece a palavra Messias 2 vezes. Em todo o livro de João, 2 vezes. Uma vez sai da boca da samaritana. Então ela tinha uma cultura, ela tinha uma influência judaica, ela só não era de raça pura. E por causa disso eles eram rejeitados pelos judeus puros da Judéia. Entendeu? E Jesus não discriminava absolutamente. E quando Jesus falou sobre essa rocha, eu edificaria a minha igreja, ele já tinha morto, já tinha ressuscitado. Não apareceu a vez? Não, isso é no capítulo 16 de Mateus. E quando ele fala com Pedro, ele fala também sobre essa rocha, não fala? Capítulo 16 de Mateus. Mateus 16. Alguma pergunta, povo meu? Se não há, então me recolherei nos meus aposentos. Amém. Então vamos agradecer, vamos ficar de pé? Quem quer orar encerrando aí, bispa? Ora encerrando aí, bispa. Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse momento que nós tivemos aprender da tua palavra e te louvamos porque estamos nos sentindo privilegiados por este tempo. E te rogamos, Senhor, que haja em nós um espírito de sabedoria que venha tomar conta da nossa vida, porque nós precisamos assimilar esse ensinamento para que nós possamos passar para aqueles que tanto precisam ouvir a tua palavra. Obrigada por nosso professor, sua esposa, sua família. Obrigada por cada um que veio, aqueles que não vieram, Senhor, que faz algo especial para que eles possam estar conosco amanhã. Dá-nos um dia, uma noite abençoada na tua presença, uma noite de descanso, para que possamos voltar, Senhor, amanhã com toda a vontade de querer continuar assimilando aquilo que tu tens para nós. Obrigada por este novo tempo que tem acontecido na IGADEC. Estamos felizes em estar participando dele. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.